Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um ponto de vista, versão em vídeo, né? Não se esqueçam que também nós temos o ponto de vista na versão impressa. Basta você acessar o site www.ppsex.com.br, está aparecendo aqui. E aí você tem lá todos os artigos publicados do ponto de vista, inclusive de outros autores, outros professores nossos, ok? Então fica atento porque essa versão gravada ela trata de alguns temas específicos que podem não ter versão escrita e também tem lá versões escritas que podem não ser gravadas em vídeo. Mas nós estamos discutindo nas duas mídias, tanto na mídia transmitida aqui online quanto na mídia impressa, tá bom? Fica atento a esse detalhe para você não se perder aí. Hoje nós vamos tratar sobre a questão da deseducação social e o uso da força policial. Rapidamente, nós temos que relembrar dois conceitos, né? O agente público policial, ele, por força do seu trabalho e por força jurídica, ele está autorizado a usar a força contra qualquer membro da sociedade, dentro, obviamente, de parâmetros e limites também jurídicos, os quais estão muito bem destacados na portaria 4226 de 2010, que foi publicado pelo Ministério da Justiça em conjunto com a Secretaria Nacional de Uso da Força. Lá trata dos princípios de aplicação de uso da força. E esses princípios também, eles foram construídos baseados em documentos internacionais de protocolos, como os princípios básicos de uso da força por integrantes encarregados de aplicação da lei, que são princípios cristalizados e normatizados pela Organização das Nações Unidas. Então a ONU ela lança os princípios que vamos chamar assim de princípios universais de aplicação de uso da força, que vale para todos os Estados-membros da ONU, e a partir desses documentos internacionais, cada país transforma aquilo de maneira interna numa legislação aplicável, que foi o que aconteceu com a portaria 4226 de 2010. Então esse documento, ele é o referencial teórico, jurídico, que nós devemos pautar na hora de analisarmos a aplicabilidade de uso da força. E somado a isso, né, uma maneira ilustrativa de isso acontecer, tanto na área acadêmica quanto na área visual, existe o gradiente de uso da força, que você conhece. Inclusive, essa matéria é discutida em um outro curso à parte, onde nós esmiuçamos ali todas as etapas, as faixas do gradiente de uso da força. Então, nós temos o gradiente de uso da força enquanto representação ilustrativa e temos a portaria 4226 de 2010 como referencial jurídico para a aplicação. Inclusive, não, até fazendo uma correção aqui, não um referencial teórico, né, um referencial obrigatório, tá? Fazer essa correção aqui para não ter problema. Então, considerando esses instrumentos jurídicos que autorizam o agente público a aplicar a força contra qualquer um que assim se fizer necessário, respeitados os parâmetros citados, então a força se constitui em um atributo do poder de polícia. Nós não vamos estudar aqui o que é poder de polícia e nem o que é poder da polícia, né? Isso aqui é matéria de outra aula. O que nós vamos discutir aqui é que o policial que está revestido do poder de polícia, esse poder de polícia traz consigo a autorização de aplicação de uso da força, ok? É nesse contexto aqui do ponto de vista que nós vamos discutir. E então, revestido desse poder, o policial durante a sua abordagem, ele já começa a aplicar a força até de maneira visual, sem nenhum nível de ação de contato ou de imobilização. Então, só para a gente fazer rapidamente aqui um link com o que é o uso da força, né? O uso da força está dividido em graus. Ela é
recebeu alguns nomes acadêmicos, né? Uso progressivo da força, uso diferenciado da força, uso gradual da força. Existem manuais e livros escritos com essas referências. Mas eu, de maneira acadêmica, entendo, não discordando, respeitando os autores que defendem o uso dessa nomenclatura, eu considero o uso metodológico da força. Por que, professor, o uso metodológico? Porque para cada aplicação de grau de força, ele necessita o desenvolvimento de um método que vai gerar um procedimento padrão. Então, se há um método e se há um procedimento, logo há metodologia envolvida. Então, o uso de qualquer grau dessa força tem de ser antecedida por critérios metodológicos. Por isso, daí decorre o uso metodológico da força. Ok? Até aqui entendido? Então, vamos passar para o objeto do nosso ponto de vista. Então, estando o agente público autorizado a usar a força e a usar a força em todos os níveis, né? Vamos trazer de volta o gancho? Então, vamos dizer quais são os níveis. Nível 1, a presença policial. Nível 2, a verbalização. Nível 3, as ações de contato. Nível 4, as ações de contato imobilizatória. Nível 5, o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo. Tonfa, algema, spray de pimenta, pistola neuroincapacitante. E, por fim, o último nível, que é o tiro letal de preservação da vida. Okay? Ou tiro de preservação da vida, que pode vir a gerar letalidade. Ok. Então, se o policial está parado no lugar, ele já está no primeiro nível dele. Por isso que o policiamento ostensivo, lembra lá no curso de radiopatrulhamento que eu expliquei para vocês, a simples parada do policial já representa grau de força. Então o policial parado, ele é a pé na viatura, tá, ele já representa pela visibilidade que é ali o seu primeiro grau de força. Mas o camarada está ali, o policial está parado ali e de repente mesmo a presença do policial não inibe a intenção criminosa ou de desordem pública, e aí o policial ele vai emitir um comando verbal. Vai dizer, ô cidadão, tira seu carro daí, cidadão, desça da árvore, cidadão, pula para fora, cidadão, faça isso, dá um comando legal para o cidadão, portanto se usando o segundo grau de força, que é a verbalização. Mas aí, tanto no primeiro nível, que é a presença, quanto no segundo nível, que é a verbalização, nós temos ali uma passividade da outra parte. A pessoa pode olhar o policial e não fazer nada, olhar o policial e progredir no que iria fazer, recebe a autorização, o comando verbal, desiste. Resistência passiva. Ok? Até aí? Mas de repente ele viu o policial, não obedeceu. O policial deu o comando, ele não obedeceu. O policial se dirige, vai até ele para abordá-lo. A partir daí ele vai usar os 2 graus superiores, que são os graus de ações de contato, que podem até gerar imobilização, algemamento, etc, etc. Mas suponhamos que na hora que esse policial vai até a direção do cidadão, e na resistência ali há uma luta corporal, porque já houve a resistência, já houve a desobediência ao comando legal, verbal, e aí se entrou-se ali em vias de fato, o policial vai usar de algum meio necessário para tentar repelir essa injusta agressão. Não é isso? Volto a dizer, uma tonfa, um spray de pimenta, ele pode usar uma pistola que chama pistola elétrica, taser, spark, tal, né? E as técnicas dele de imobilização para tentar algemar aquele camarada, conter aquele indivíduo descontrolado e prosseguir na condição dele a presença da autoridade. E pode até também o cidadão sacar uma arma e o policial saca a dele também e não revide a uma injusta e iminente agressão. O policial pode tirá-lo de atividade, de combate, ou ele pode vir a óbito, como também o policial pode vir a óbito, ou como também até qualquer um que não tem nada a ver com a situação, morrer nesse confronto aí. Ok? Eu fiz relembrar você porque o tema, a deseducação social, é que gera o uso da força. É uma coisa muito simples. Porque se o cidadão, vendo o policial, se controlar e não fizer nada errado, nada acontece.
Se o policial chegar para ele, cidadão, tira o seu carro e ele tirar, talvez nenhuma multa ele ganhe. Ele está no lugar irregular, o policial podia chegar lá multando, o policial chegar orientar o cidadão, por gentileza, tira o seu carro. Daí ele tira o carro e nada acontece. Entende? Então, o nível de deseducação é que vai gerar a aplicação gradual da força. Então, se o camarada ele é desobediente, o cara desrespeita a polícia, ele vai para cima da polícia, ele quer bater no policial, ele quer atirar, então a lei já autoriza, por isso que as cores são aquelas cores lá, né? Branca, azul, amarelo, laranja, vermelho e preto. Morreu. Você entendeu? Por quê? Porque o policial ele tem que olhar para a cena, olhar para o tipo de injusta agressão que ele está recebendo e ele automaticamente, mediante o seu tirocínio, a sua capacidade técnica, ele vai ter que acessar os instrumentos que ele tem ali para revidar, limitar e fazer cessar a injusta agressão. Por isso que o policial usa aquele cinturão dele, o cinto, chama cinto guarnição ou cinto operacional, é o cinto do Batman, né? Onde ele tem tudo ali, ele tem algema, ele tem spray, ele tem a tonfa dele, ele tem uma pistola, ele tem um revólver, porque dependendo da agressão que ele estiver intervindo, ele vai ter que acessar uma daquelas ferramentas no nível da agressão, por isso que se fala que o uso da força é aplicado dentro da proporcionalidade. Então, por isso, tem que ser técnico. Não adianta o cara ter um cinturão e não saber usar nada. Ele tem que ser técnico em todas as ferramentas que estão ali agregadas ao seu cinturão. Por isso, se eu particularmente, na minha universidade, nos cursos, entendo que a nomenclatura correta é o uso metodológico da força. Ok? Então, nós temos que sempre considerar isso. Por isso é importante, você que é gestor, e aqui eu falo especificamente para o gestor, usar campanhas publicitárias, usar as rádios locais da cidade, usar a televisão se você puder, sempre orientando o cidadão para que obedeça o comando do policial, colabore com o policial na abordagem, possa... qual é a dificuldade de um policial abordar você e pedir seu documento? Meu documento para quê? Mas você não é ladrão, você não é procurado. Estou falando com o cidadão, né? O cidadão não é ladrão, não é procurado, ele só quer bater boca. Você entendeu? Então me dá o documento, o policial vai fazer o serviço dele, vai liberar, obrigado, cidadão, disponha da polícia, ele segue a vida dele, o policial segue a dele, os dois estão trabalhando, um está indo para se divertir, não importa. É a mesma coisa desses moleques, né, que a gente chama de frango, né, entre aspas, esses moleques que pegam uma moto de leilão, vai trabalhar de pizza, de entregador de pizza, ou dirige de chinelo, sem capacete, sem habilitação. Eu vi uma viatura, para que vai correr? O cara vai lá na contramão, estrala na moto, tal, que não sei o que, mas ele vai ser pego. Mas até ser pego ele pode atropelar uma pessoa, passar num cruzamento, causar um acidente, morrer. E no final de tudo, como eu já vi em muitos casos da Rocan, nas abordagens de Rocan e tal, o que acontece? O camarada tem habilitação, a moto é dele, não tinha nenhum problema, ele só quis dar um pinote, porque vida louca. Então assim, essas coisinhas, todo esse comportamento anti-regramento social... por parte do cidadão é que gera, por parte da polícia, a obrigatoriedade de aplicar a força nas diversas formas que essa desobediência se apresenta. Então, se há uma... Aí, eu quero fechar aqui o nosso ponto de vista da seguinte forma. Cada sociedade tem a polícia que merece. Uma sociedade ordeira, pacífica, obediente aos comandos e ao regramento social, ele vai se relacionar com a polícia nos níveis 1 e 2. Tá? Ele vai ver a polícia, não vai fazer nada, a policial falar com ele, ele vai obedecer, não, tá certo, obrigado, estou indo embora, vou fazer isso, eu vou tirar meu carro. É uma sociedade educada, o único conflito que ela vai ter é a resistência passiva ali, não, estou indo embora, obrigado, sou policial e tal. A sociedade violenta, ela já vai ter mais necessidade do policial ter contato físico, algemar, entrar em luta corporal, sacar arma. Você entende tudo isso por quê? Porque esse comportamento autoriza o policial já a agir do 3º nível em diante. Entende isso? Importância do grau da força, da proporcionalidade, da conduta do cidadão e da resposta técnica policial. Ele fecha esse conjunto aqui de ações. E para encerrarmos, então... Cada vez que você faz uma campanha esclarecendo, e você orienta, você faz uma palestra na escola, explicando o que é a polícia, o que ela faz, levando para próximo
do cidadão de bem, uma exposição positiva e colaborativa para com a polícia, reduz-se os graus de letalidade, reduz-se automaticamente os graus também de uso desnecessário da força. Não é desproporcional, é desnecessário. Imagina, você está ali parado, lugar irregular, o policial de trânsito chega e fala, senhor pode tirar seu carro daqui, por favor, senão eu vou ter que multá-lo. Entendeu? Acaba ali o problema. Você retirou seu carro, a orientação verbal foi dada, você retirou seu carro, cessou o problema. Agora, nenhum policial vai chegar com a calibre 12 na sua cabeça, tira o carro daí, senão eu vou te multar. Não, porque é desproporcional ao uso da técnica. A técnica está no campo da verbalização ainda. Então, esse termômetro, veja que eu estou ilustrando aqui com o meu dedo. Quanto maior o grau de ignorância e resistência, mais a polícia está autorizada a usar força. Quanto maior for a colaboração, menos a polícia usa força. E é isso aqui. Então, a deseducação social, ela é que autoriza o alto grau de força. Sociedade pacífica tem polícia preventiva comunitária redondinho. Sociedade com comportamento alterado e altos índices criminal, abordagem, repressão, polícia tática, e aí o bicho pega. E é isso que nós queremos. Então, educando a sociedade, nós colaboramos para que a polícia também não faça uso da força em graus extremos, porque a sociedade é uma sociedade colaborativa. Então, educação e polícia tem tudo a ver. Tá bom? Até o próximo ponto de vista aí. Forte abraço.